Olá a todos! Está no ar o programa Fórum Legal. Hoje vamos falar sobre a Resolução Normativa 279 da Agência Nacional de Saúde, que assegura aos demitidos e aposentados a manutenção do plano de saúde empresarial com cobertura idêntica à vigente durante o contrato de trabalho. Quais são os critérios para você, trabalhador, ser atendido por esta determinação? Confira aqui no Fórum Legal. Para falar sobre o assunto, nosso convidado aqui no estúdio, Dr. Luiz Antônio Silva, advogado, pós-graduado, atuante no setor civil do Sintoresp. Olá, Dr. Luiz, prazer em revê-lo aqui no programa. Prazer é todo meu, uma boa tarde a todos. Boa tarde, vamos falar agora sobre a Resolução Normativa 279. O que estabelece, doutor, a resolução? A Resolução Normativa 279 da Agência Nacional da Saúde, ela regulamenta o direito de manutenção da condição de beneficiário aos empregados e aposentados demitidos sem justa causa no plano de saúde que a empregadora os forneceu. São os planos de saúde posteriores à Lei 9.656 de 98, que são abrangidos por essa instrução normativa. Doutor, e quais são os requisitos que o trabalhador demitido ou aposentado, para que ele possa continuar com o plano? Quais são? De início, ser registrado, estar legalmente dentro das necessidades da empresa, ter o registro em carteira, ter sido incluído no plano de saúde pela estipulante empregadora, não ter sido demitido sem justa causa e dentro do prazo de 30 dias da sua demissão ou da sua exoneração do contrato de trabalho, como no exemplo de aposentado, informar a empresa, na verdade, informar a empregadora que quer manter o plano de saúde, que quer continuar como beneficiário do plano de saúde. Só para o telespectador nos entender, o que significa isso, estipulante, empresa estipulante? Muito bem. O plano de saúde, ele é o fornecedor do serviço. O empregado, o funcionário, ele é o recebedor do serviço. Porém, esse vínculo só existe em virtude do funcionário, do empregado, trabalhar em uma empresa. Então, essa empresa, ela fornece, na verdade, ela o contrata, utiliza do serviço dele para fazer andar a empresa. E ele fornece, a empresa fornece para o funcionário um plano de saúde. Ele escolhe. Então, é ele que escolhe, com certeza. E amanhã, por exemplo, plano X, amanhã a empresa pode mudar para o plano Y e o trabalhador vai ter que aderir, é isso? Desde que o plano que for trocado pela empresa não seja inferior ao que ele tenha. Ok. Entendeu? Doutor, por exemplo, trabalhei um mês, aí eu venho a falecer. Os beneficiários continuam com esse direito ao plano de saúde? Vale a pena dizer que a instrução normativa ela só complementou a Lei 9656 de 98, que já dava todos esses direitos de manutenção do benefício a todos os empregados. Esse aditivo que a resolução trouxe à lei, nesse ponto que você me perguntou, é muito interessante. Todas as pessoas que estejam dentro dos requisitos, ou seja, que esteja trabalhando, que seja registrada e que tenha aderido ao plano, têm direito à manutenção do plano em virtude da exoneração do contrato de trabalho, seja por aposentadoria, seja por demissão sem justa causa. Muito bem. A resolução deixou uma situação muito sui generis, muito própria da resolução que não havia na lei. Hoje, se uma pessoa trabalha um mês e ela vem a falecer, os
sucessores dela, ou seja, a esposa, o filho, enfim, os dependentes dela que estejam incluídos nesse plano de saúde também poderão utilizar, sim. Doutor, como os empregadores deverão se organizar para atender esses trabalhadores? De início, fazer um bom trabalho no seu setor de recursos humanos, porque é nesse momento que o empregado que teve o seu contrato de trabalho exonerado tem que aderir, dizer, olha, eu quero me manter no plano, não, eu não quero me manter no plano. É esse o momento em que, pelo menos da forma que a lei determina, começa a se contar um prazo de 30 dias para dizer, plano, eu quero, plano, eu não quero. E muitas vezes isso a empresa acaba não avisando o trabalhador e aí ele também não sabe. No caso da exoneração do contrato e a empresa não oferecer isso ao empregado, ele poderá recorrer às vias judiciais para demonstrar que ele não sabia. Uhum. Por mais que ninguém deva dizer que desconhece a lei, ele não sabia e ele tem esse direito de não saber. Então, a Justiça do Trabalho, nesse ponto, eu acho que seria o foro competente, o local competente para discutir. Dizer assim, olha juiz, olha autoridade, eu fui demitido, queria continuar no plano de saúde, mas ninguém me disse nada. Simplesmente disseram que eu me desliguei da empresa. Então é importante ficar atento a isso também, né? Doutora, a manutenção do plano de saúde também se estende aos dependentes? Tanto a Lei 9.656 de 98, quanto a Resolução Normativa 279 da ANS, dizem que essa manutenção é obrigatória. Até porque, se nós pararmos para pensar, desde que incluído no plano de saúde, todos os dependentes, desde que incluídos, têm o mesmo direito do que o titular. Então, seria totalmente contrário a uma regra dizer que não. Olha, os dependentes não têm direito, os outros têm, e o titular tem direito. Existe algum prazo ou não? Sim. São dois prazos diferentes. Para o funcionário demitido e para o funcionário, né, ou empregado aposentado. Para o empregado demitido, vai funcionar da seguinte forma. O tempo que ele contribuiu com o plano, ele vai ter o gozo de 1/3 de plano de saúde depois da sua demissão. No caso de ele vir a falecer, os dependentes terão um mínimo de 6 meses e o máximo de 24 meses. Os aposentados é um pouco diferente. Os aposentados que extinguirem o trabalho, a relação de trabalho, pela aposentadoria mesmo, eles terão o mesmo tempo do quanto contribuiu, se contribuírem até 10 anos. Ou seja, trabalhou por 9 anos e se aposentou. Ele terá o direito de ficar mais 9 anos. Se ele contribuiu 10 anos ou mais, ele terá o restante de sua vida como direito à manutenção do plano. Doutor, no caso do trabalhador que se aposenta, mas continua trabalhando na empresa, em qual sistema esse funcionário será enquadrado? Uma pergunta muito boa. Isso vai depender de um planejamento que deve ser oferecido a esse trabalhador aposentado. Porque, eventualmente, ele pode deixar de incluir-se no plano em virtude da sua aposentadoria e depois, amanhã mais tarde, vir a ser demitido, tá? E ter a possibilidade de ter a manutenção por ex-demitido. Vamos fazer um paradigma, um paralelo. Ele contribuiu mais de 10 anos e é aposentado, ou seja, até o final da sua vida, ele poderá utilizar do plano
desde que dentro daquelas regras que nós dissemos. Ele não adere. Ele vem, continua trabalhando, trabalha por mais 2 anos. Ou seja, estamos imaginando que ele tenha contribuído 12 anos. Concorda comigo que pode ser contraproducente amanhã mais tarde ele conseguir só os 12 anos do que eventualmente a vida toda? Então eu entendo que é uma questão de planejamento que deve ser oferecido a essa pessoa. Então vai até o trabalho do RH da empresa de conversar com esse funcionário também. Caso não o façam, procure o sindicato, procure o departamento civil do sindicato, que com certeza um advogado irá orientar. Doutor, quem foi demitido ou aposentado antes da vigência da norma também será beneficiado? Claro, com certeza. Como eu disse, a resolução ela foi um aditivo à Lei 9656. Lei dos Planos de Saúde. Ou seja, ela aumentou o leque de possibilidades. Até porque antes dela, os empregados, já tinham esse direito. Eu acho que só não era de conhecimento, não havia dado vazão a esse direito a todas as pessoas. Então, eu acredito que a instrução normativa veio para aumentar o leque de possibilidades e mais, fomentar que os trabalhadores, tanto os aposentados como os demitidos sem justa causa, procurem esse direito. Doutor Luiz, infelizmente não temos mais tempo, mas obrigada pela sua presença aqui no programa. Eu que agradeço e sempre que precisar estarei à disposição. Chegamos ao final do programa Fórum Legal. Hoje o tema foi Resolução Normativa 279 da ANS. Dúvidas ou sugestões? Mande para o nosso e-mail, programa forumlegal@sintoresp.org.br. Quer rever este programa? Acesse o site www.sintoresp.org.br. Lembrando que todos os nossos programas estão disponíveis na página do YouTube. Acesse www.youtube.com/sintoresp. Obrigada pela sua companhia e até mais.